Boa noite a todos. O tema desta noite é o tempo e nós. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E para começarmos a nossa reflexão de hoje, vamos voltar a uma cena no Evangelho que atravessa os séculos e continua ecoando dentro de cada um de nós. Diante do povo, dois nomes foram apresentados. De um lado, Jesus, e de outro, Barabás. E a multidão, ela precisava escolher. Não era uma escolha teórica, não era uma votação sem consequências. Era uma decisão que revelava consciência, revelava valores e revelava o tipo de reino que se desejava sustentar na época. Não era apenas sobre dois homens, era sobre duas maneiras de utilizar o tempo. Ambos viveram na mesma época, ambos receberam os mesmos dias, as mesmas horas e os mesmos ciclos de sol e de noite. Mas o destino espiritual de cada um deles foi construído pelo uso que fizeram do tempo que lhes foi concedido. O tempo que o Cristo ele utilizou na revelação, na elevação para ensinar, curar e amar, era o mesmo tempo que Barabás empregava na criminalidade e na violência. A diferença, ela não estava na quantidade, mas estava na direção escolhida por eles. E nós recebemos 365 dias por ano, que são 365 áreas de plantio. E esse patrimônio doado pelo nosso Criador, em cotas iguais para todos nós, é constituído de 8.760 horas. Horas essas que equivalem a oportunidades de semeadura do bem, construções de luz e investimentos de amor. O tempo, ele é uma concessão divina, não é uma propriedade nossa. Ele nos é entregue como um empréstimo. Cada amanhecer que temos, ele é um crédito renovado. Cada dia é uma nova oportunidade de escolha. A justiça divina, ela não se manifesta nos grandes julgamentos. Ela se manifesta na perfeita distribuição das horas. Todos nós recebemos tempo, mas nem todos retransformamos o tempo em crescimento. E é nesse ponto que o ensino do capítulo 18 do Evangelho ecoa com tanta força para nós. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O chamado de Deus, ele é universal. O tempo, ele é democrático. E as oportunidades são constantes. Mas a resposta, ela é individual de cada um de nós. E é exatamente aqui que vem uma pergunta para nós. Se o chamado é para todos, por que a resposta não é? Quando o Evangelho nos apresenta muitos são os chamados, poucos são os escolhidos, somos naturalmente levados a uma inquietação interior. Por que poucos? Será que Deus escolhe apenas alguns? Será que existe algum privilégio espiritual? Ou será que essa frase nos fala menos de seleção divina e mais de resposta humana? Hoje vamos refletir esse chamado à luz de um elemento fundamental na nossa existência, que é o tempo. Porque talvez o que define quem se torna o escolhido não seja um favoritismo celestial, mas o modo como utilizamos as horas que nos foram concedidas. Se é o tempo, o uso do tempo que nos define, então precisamos entender
o que é, de fato, esse tempo que recebemos. O tempo que vivemos, ele não é posse, ele é uma concessão. Nada nos garante automaticamente as horas que ainda virão para nós. Cada dia recebemos uma nova autorização para continuarmos. Cada amanhecer é um crédito renovado. E se refletirmos bem, vamos perceber que o tempo não é apenas uma medida cronológica, é um instrumento pedagógico. Deus nos educa através do tempo. Ele não nos cria prontos. Ele nos cria capazes de aprender, e para aprender precisamos ter experiências. E para viver essas experiências precisamos ter tempo. E é aqui que o tempo deixa de ser apenas um cenário e passa a ser uma resposta para nós. Se o tempo ele é um instrumento pedagógico, então cada dia não é apenas uma duração, ele é uma didática divina. Não estamos apenas vivendo as horas, estamos atravessando oportunidades cuidadosamente organizadas para o nosso crescimento. Porque Deus, ele nunca educa com pressa, ele educa com paciência. E é nessa paciência que surge algo profundamente comovente. Quando falhamos na lição, a aula ela não é cancelada, ela é reagendada, porque Deus não desiste de nós. E é aí que compreendemos o que significa mais tempo concedido. Não é uma extensão aleatória da vida, é uma confiança renovada de Deus com nós. Não é um acaso, ele é um crédito refeito. Quando falamos em crédito, estamos falando em confiança. E crédito é aquilo que alguém nos entrega, acreditando que faremos um bom uso. Quando erramos, a lógica humana muitas vezes é cortar o crédito. Mas a lógica divina, ela é diferente. Erramos e recebemos novas oportunidades. Falhamos e o cenário se reorganiza para nós recomeçarmos. Repetimos padrões e a vida retorna com novas circunstâncias que nos convidam à superação. Isso é misericórdia, mas também é responsabilidade, porque cada crédito renovado aumenta a nossa consciência. Não somos mais os mesmos após cada erro que cometemos, porque sabemos mais, acabamos percebendo mais as coisas e acabamos sentindo mais as coisas. E quanto mais sabemos, maior a nossa responsabilidade diante do tempo que nos foi concedido. Porque às vezes a gente imagina que a justiça divina como algo distante, como um tribunal celeste que se manifestará apenas lá no futuro. Mas a justiça de Deus, ela se expressa de maneira muito mais simples e muito mais constante. Ela se manifesta através das horas que temos. Todos nós recebemos 24 horas por dia. Todos recebemos oportunidades e escolhas. A diferença não está na quantidade de tempo, está no uso que fazemos do tempo que temos. E o tempo, ele é democrático, mas a resposta, ela não é. E é nessa resposta nossa que começa a distinção entre chamados e escolhidos. Não porque Deus selecione, mas porque nem todos escolhem responder ao chamado. E é importante nós compreendermos uma coisa, que o chamado, raramente, ele é extraordinário. Ele acontece no nosso cotidiano todos os dias. É no momento em que podemos perdoar o nosso irmão e decidimos
perdoá-lo. É a oportunidade que temos de ajudar o nosso próximo e escolhemos ajudar. É a chance que temos de mudar um hábito ruim que temos em nós e nos esforçarmos para mudar. O chamado, ele é constante. Ele não vem com trombetas nem com avisos. Ele vem como consciência nossa, como um incômodo interior, como aquela voz silenciosa que nos diz na nossa consciência: você pode ser melhor. E toda vez que nós ignoramos essa voz, usamos o tempo contra nós. E toda vez que nós escutamos essa voz, nós usamos o tempo a nosso favor. Mas tem algo que nós precisamos também aprender com serenidade. Que o tempo, nas mesmas condições, ele não é infinito. O tempo na Terra, ele é educativo. Mas os ciclos se encerram, as fases passam, as oportunidades, elas mudam de cenário. As pessoas que convivem conosco hoje, talvez amanhã não estarão junto com nós mais. Os grupos familiares também se reorganizam. As situações se transformam. E aquilo que nós poderíamos ter feito agora, talvez não possamos fazer mais depois. Por isso, a urgência amorosa do nosso Evangelho não é uma ameaça, ela é uma consciência. Hoje é uma oportunidade ativa que temos de mudança. Hoje é um crédito disponível que temos, que Deus nos concedeu. Hoje é um prazo aberto. E, no entanto, existe algo muito humano em nós: o adiamento. Depois eu mudo, depois eu perdoo, depois eu sirvo, depois eu me comprometo e assim por diante. Mas o tempo, ele não espera a nossa decisão. Ele continua fluindo. E cada adiamento, ele cria um endurecimento em nós. Não porque Deus nos castigue, mas porque a repetição de arranjar desculpas cria um hábito. E o hábito, ele forma um caráter. E o caráter direciona o nosso destino. Aquilo que fazemos repetidamente com o nosso tempo vai moldando silenciosamente quem vamos nos tornar. Não nos transformamos apenas por grandes decisões. Nós nos transformamos pelas pequenas escolhas que repetimos todos os dias. Mas há algo também muito profundo na nossa reflexão de hoje. Se ainda estamos aqui, é porque ainda acreditam em nós. O plano espiritual, ele não trabalha com desistência. Trabalha com uma insistência amorosa de Jesus. A vida nos concede novas oportunidades, não porque merecemos sempre, mas porque somos capazes de crescer. Cada reencarnação que temos é um prazo ampliado. Cada novo ciclo que temos é um crédito refeito. Cada dificuldade é uma lição embutida. E cada lição é uma oportunidade que temos de escolher. Porque o amor de Deus, ele nunca nos abandona ao erro. Ele sempre nos acompanha no processo. E enquanto houver tempo, há possibilidade de transformação. E é por isso que o Evangelho diz: muitos os chamados. Todos nós somos chamados. Somos chamados ao crescimento, chamados à caridade, chamados à responsabilidade, chamados à transformação interior. E poucos são os escolhidos.
E quem são esses poucos? Não são os perfeitos, não são aqueles que nunca erraram. São os que respondem ao chamado de transformação. São os que assumem o tempo como um instrumento de evolução. São os que compreendem que cada hora é uma semente e que cada escolha é um plantio. Ser escolhido é uma consequência de postura, é um resultado de coerência, é fruto de responsabilidade assumida diante das oportunidades que recebemos. Não é que Deus restringe isso, somos nós que decidimos. E quando nós estamos falando disso, não estamos falando de um tempo abstrato. Não estamos refletindo sobre calendários ou relógios. Estamos falando do meu tempo, do seu tempo, do nosso tempo. Como temos usado as horas que nos foram confiadas? Temos transformado experiências em aprendizado ou temos repetido padrões? Temos respondido ao chamado de Jesus? Ou temos adiado indefinidamente? O tempo, ele é o campo. Nós somos os trabalhadores. Deus oferece as sementes, mas somos nós que decidimos o que vamos plantar. E todo o plantio sempre haverá a colheita. E há algo muito delicado quando entendemos o chamado espiritual. Quase sempre nós projetamos para o futuro. Quando eu tiver mais tempo, quando os filhos crescerem, quando eu estiver mais tranquilo, ou quando eu resolver meus problemas. Mas esse chamado de Jesus nunca foi para depois. Ele é para agora. E é por isso que o tema de hoje nos convida a refletir sobre isso. Não é a falta de tempo que nos afasta da evolução. É a falta de decisão nossa. Nós não deixamos de evoluir porque não tivemos oportunidade. Deixamos porque adiamos essa oportunidade. E esse adiamento, ele cria um hábito perigoso. A ilusão de que sempre vai haver mais tempo. Mas o tempo, ele não é garantia. Ele é renovado enquanto é útil ao nosso aprendizado. A justiça divina, ela não retira o tempo arbitrariamente, mas também ela não mantém o tempo ocioso. Se estamos aqui hoje respirando, ouvindo e refletindo, é porque ainda há algo a construir, ainda há algo a reparar e ainda há algo a aprender. E Jesus, ele não nos ensinou uma espiritualidade baseada em promessas futuras. Ele ensinou uma espiritualidade diária. Quando ele nos orienta a pedir todos os dias na nossa prece: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está nos ensinando algo muito profundo, que devemos confiar hoje, trabalhar hoje e servir hoje. Não existe transformação espiritual acumulada. Não existe um crescimento apenas por intenção sem prática. Existe um crescimento por uma prática diária. O hoje, ele é o único espaço onde a obediência ela é possível. Nós não podemos perdoar ontem e também não conseguimos amar amanhã. Somente hoje. E talvez essa seja uma das maiores lições sobre o tempo.
Deus nos concede o hoje como um campo de trabalho. O passado não podemos modificar e nem o futuro conseguimos controlar. Mas o hoje, ele pode ser consagrado através das nossas preces e das nossas escolhas. E quando nós consagramos o hoje, o amanhã, ele se reorganiza. Porque o futuro, ele não é construído em pensamentos. Ele é construído em decisões presentes. E também existe algo que muitas vezes nos rouba essa decisão, que é o passado. Um dos grandes ladrões do nosso tempo presente é o apego que temos ao que já se foi. Quantas pessoas vivem presas a erros antigos, a escolhas que foram equivocadas, a palavras que foram ditas e que não podem ser mais recolhidas, erros que já foram cometidos, situações que já passaram. Carregamos culpa como se fosse identidade, como se o erro definisse quem somos. Mas a justiça divina não nos concede tempo para ficarmos paralisados, concede tempo para nós repararmos. O passado, ele é um professor, ele não é nosso carcereiro. Ele ensina, mas não foi feito para nos manter aprisionados. Quando entendemos isso, o tempo ele deixa de ser peso e se transforma em oportunidade de melhorar, de aprender e de recomeçar. Deus não nos dá o hoje para reviver o ontem, nos dá para reconstruir. E cada dia é uma chance de reparar sem desespero, sem autoacusação, mas com uma responsabilidade serena. Porque crescer não é negar o erro, mas é usá-lo como um degrau. E ainda há outro ladrão silencioso do nosso tempo, muito comum nos dias de hoje: a ansiedade pelo futuro. Nos preocupamos com o que pode acontecer, criamos 1000 cenários, antecipamos dores que talvez nunca cheguem. Sofremos por capítulos que ainda nem foram escritos. Enquanto isso, perdemos o único tempo que realmente possuímos. E Jesus, ele sempre nos orienta com uma simplicidade. Ele diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não é um descuido, é confiança. A providência divina, ela não falha. A cada dia temos a força correspondente. A cada prova recebemos o recurso necessário. E a cada dificuldade vem um aprendizado adequado. O amanhã, ele não nos será entregue sem os instrumentos que precisamos para atravessá-lo. Mas esses instrumentos, eles são concedidos no momento certo. Quando aprendemos a confiar diariamente, o tempo, ele deixa de ser uma ameaça e se torna o nosso aliado. Porque já não vivemos presos ao ontem, nem assustados com o amanhã. Vivemos conscientes o hoje. E ainda assim, existe uma ilusão muito sutil que nos acompanha. A ilusão de que sempre haverá outra chance. Existe uma frase silenciosa que muitos de nós repetimos interiormente: depois eu faço. Depois eu perdoo, depois eu peço desculpas, depois eu começo a mudança, depois eu me aproximo mais de Deus, depois eu sirvo.
Mas o depois, ele é uma construção mental nossa. O único tempo real que temos é o agora. O chamado, ele é constante, mas a resposta, ela é urgente. Não é Deus quem escolhe poucos. Somos nós que nos afastamos do compromisso, que assumimos antes de reencarnar. Todos nós somos chamados à melhoria. Todos nós somos chamados ao perdão. Todos nós somos chamados ao serviço. Mas poucos escolhemos agir. E por quê? Porque o agir exige renúncia, exige vencer o orgulho, exige sair da zona de conforto, exige romper hábitos antigos. Responder ao chamado é decidir usar o tempo como um instrumento de evolução e não como uma distração. Porque o tempo, ele pode ser semente ou pode ser fuga. A fuga das nossas responsabilidades. E essa decisão, ela é sempre íntima, é somente nossa. Sempre pessoal e sempre hoje. E quando nós pensamos também em justiça divina, muitas vezes imaginamos grandes acontecimentos, juízos extraordinários, julgamentos severos, ou intervenções visíveis, ou sinais extraordinários. Mas a maior expressão da justiça de Deus talvez esteja na forma como o tempo ele é distribuído. Cada um de nós recebe exatamente as experiências necessárias para a nossa evolução, nem mais e nem menos. Há quem tenha mais anos de vida e há quem tenha menos. Mas todos nós temos tempo suficiente para cumprir o que nos cabe. A diferença não está na quantidade de tempo, ela está na qualidade do uso que fazemos do nosso tempo. Porque a justiça divina, ela não mede o tempo por duração, ela mede por aproveitamento. E isso nos tira uma desculpa muito comum nossa, que também falamos. Eu não tive oportunidade. O chamado, ele chega de forma simples. Na nossa convivência familiar, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas pequenas irritações diárias, nos conflitos que se repetem, nas situações que testam a nossa paciência. E tudo isso, ele é um campo de evolução. Nada na nossa vida é por acaso. Nada é perda de tempo. Cada circunstância que temos, que enfrentamos, é uma aula. Cada encontro que temos é uma possibilidade. E cada desafio é uma semente esperando decisão. E eu trouxe uma historinha aqui para nós tentar compreender de uma forma um pouquinho melhor. Conta-se que um homem possuía um relógio antigo herdado do pai. Era mais que um objeto, era memória, era vínculo. Um dia o relógio parou de funcionar. Ele o guardou em uma gaveta e sempre dizia: um dia eu conserto. Anos se passaram e aquele um dia nunca chegava. Até que um dia, reorganizando a casa, encontrou o relógio novamente. Resolveu finalmente levá-lo ao relojoeiro. Após examiná-lo com cuidado, o profissional disse com serenidade para ele: ele poderia ter sido reparado facilmente, mas agora as peças se deterioraram. Ainda é possível restaurar,
mas exigirá muito mais esforço. Aquele homem saiu da relojoaria refletindo. Percebeu que o relógio não era apenas um objeto. Percebeu que aquele relógio representava relações não restauradas, perdões que não foram concedidos e decisões que foram adiadas. Enquanto o tempo ele está correndo, a reparação ela costuma ser simples. Quanto mais adiamos, mais difícil ela se torna. Deus nunca fecha as portas da regeneração para nós, mas a nossa resistência prolongada aumenta o trabalho necessário. E é importante que a gente nunca perca isso de vista. O tempo, ele não é punição, ele é misericórdia. Se erramos, recebemos uma nova oportunidade. Se falhamos, recebemos uma nova tentativa. Se caímos, podemos recomeçar. E cada reencarnação é uma concessão de tempo. Cada dia é uma miniatura dessa concessão. E Deus nunca nos abandona ao erro. Ele nos dá espaço para corrigi-lo. Mas a misericórdia não elimina a lei de causa e efeito. Ela nos dá condições de aprender com ela. Não elimina a colheita, mas nos ensina a plantar melhor. Por isso que o chamado ele sempre é constante. E por isso que poucos se tornam os escolhidos. Não porque o acesso seja restrito, mas porque poucos perseveram. Perseverar no bem, na mudança e na decisão diária. Porque a transformação, ela não acontece em um impulso. Ela acontece na constância de tentar todos os dias sermos um pouquinho melhores do que fomos ontem. E no fundo, se tornar um escolhido não é uma questão de privilégio, é uma questão de disponibilidade e de responsabilidade. Ser escolhido é dizer com sinceridade: Senhor, eis-me aqui. É assumir responsabilidade pela nossa própria transformação. Não significa perfeição imediata. Significa disposição sincera. É acordar e perguntar para nós mesmos todos os dias: o que eu posso fazer melhor do que ontem? É perceber que cada pequena atitude conta. Uma palavra mais branda, uma escuta mais paciente, um julgamento evitado, um gesto de caridade silenciosa. O reino de Deus não se constrói em grandes eventos. Constrói-se em pequenas fidelidades diárias. Na nossa decisão íntima que ninguém vê. Na nossa escolha que não recebe aplauso. Na renúncia silenciosa que só a nossa consciência testemunha. E é aí que o tempo ele se transforma em eternidade. E talvez em alguns momentos vamos sentir angústia ao perceber que o tempo está passando rápido. Os anos passam, as fases mudam, os ciclos se encerram. Mas o tempo, ele não está contra nós. Ele está trabalhando ao nosso favor. Cada experiência nos amadurece. Cada dificuldade nos educa. E cada desafio nos faz crescer. O problema não é o tempo passar.
é passar por ele sem responder. Quando usamos o tempo com consciência, ele deixa de ser o nosso inimigo e torna-se o nosso mestre, porque não nos empurra para a perda, nos conduz ao crescimento. E se estamos atentos, vamos perceber: o tempo não nos está afastando da eternidade, está nos preparando para ela. E talvez seja importante perguntarmos: se hoje fosse o último dia deste ciclo de aprendizado, o que eu teria deixado inacabado? Que reconciliação eu ainda adio? Que atitude eu sei que eu preciso mudar? Que chamado eu tenho ouvido repetidamente e fingido não escutar? O tempo, ele não impõe castigos, ele apenas registra. Registra as nossas escolhas, nossas omissões, nossa perseverança. E a vida, ela continua oferecendo oportunidades, até que vamos aprender. Porque a misericórdia, ela insiste, mas a consciência, ela vai despertar no momento certo. E muitos são chamados. Isso significa que ninguém de nós aqui está fora do convite. Todos nós recebemos tempo, recebemos oportunidades, recebemos o crédito renovado. A vida, ela não nos nega chances. Ela nos pergunta todos os dias o que faremos com elas. E poucos são os escolhidos. E não porque Deus selecione os preferidos, mas porque poucos decidem, poucos assumem o compromisso, rompem o comodismo, enfrentam o próprio orgulho e poucos dizem com coragem: eu vou mudar agora. O chamado, ele não é para depois, não é para quando a nossa vida estiver mais tranquila. Não é para quando os nossos problemas cessarem. Não é quando estivermos prontos. O chamado, ele é no meio das nossas dificuldades, no meio das nossas imperfeições, no meio da nossa rotina. O chamado, ele é hoje. O tempo que temos, ele não é uma garantia eterna. É uma concessão em andamento. É um crédito que ainda está disponível. E crédito foi feito para ser usado. Cada hora que temos é uma escolha. Cada palavra tem consequência. E cada atitude constrói quem estamos nos tornando. Não precisamos de grandes feitos. Precisamos de decisão. De decidir perdoar, decidir ajudar, decidir melhorar o nosso hábito, decidir responder àquele incômodo da nossa consciência. A eternidade, ela não se constrói em um único gesto heróico. Ela se constrói na fidelidade diária. O tempo está passando, mas ele pode estar trabalhando ao nosso favor, se escolhermos evoluir. Que possamos sair daqui comprometidos a usar o hoje, a não adiar reconciliações, a transformar a nossa intenção em prática. Porque o chamado, ele continua. Ele ecoa silencioso dentro de cada um de nós. E quando a vida nos perguntar o que fizemos com o tempo que nos foi confiado, que possamos responder com serenidade: eu não desperdicei, eu respondi. Que assim seja.